pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, né? Com vocês bem, a gente fica bem também. Para quem não me conhece, eu sou a Regi, né? Aqui do canal Regi Crochê. E eu vim aqui trazer para vocês um dos quadros, né, que nós temos aqui, né, no nosso canal. E esse quadro aqui é o Maná. E a palavra de hoje do Maná, ela se encontra em Salmo 125. Eu sei que esse salmo é bem conhecido, muitas pessoas conhecem esse salmo, mas esse salmo aqui com o salmista, né, o salmista Davi, né, ele falou desse salmo aqui e eu gosto muito, muito mesmo desse salmo. Mas esse salmo aqui, eu vou levar ele para dentro, aqui dentro da Bíblia mesmo, no versículo da Bíblia que se encontra em Êxodo, quando fala sobre a vida de José, né? Quando começa a falar ali da vida de José. Mas antes, vamos aqui para o nosso versículo de hoje, né? Que se encontra aqui em Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como está montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faz bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àquele que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. É um versículo da Bíblia, aqui Salmo 125, né? Eu acho os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Eu gosto muito desse versículo. Mas, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês, aqui dentro, da vida de José. José era jovem, era um moço. Alguns estudos falam que ele tinha 17 anos. A Bíblia não nos relata qual a idade que José tinha. Mas em alguns estudos que eu vi, relatam que José tinha 17 anos de idade. José teve uma escolha de Deus entre a família dele. José, ali, jovem, teve um sonho, e aquele sonho ele contou para a família. O sonho de José é que ele via os feixes se dobrando, o sol e a lua se dobrando diante dele. Naquele momento, a família de José, o pai riu, a mãe também, né? O pai ainda disse assim: você está dizendo que eu e sua mãe nós vamos dobrar diante de vocês? Os irmãos se irritaram para aquilo que José contou. E eu quero dizer para você, eu sei que muitas vezes você tem um sonho e você conta para as pessoas e talvez as pessoas falam a mesma coisa que falaram para José. Olha, ali vai um sonhador. E eu quero te dizer assim, sonha o sonho de Deus para a sua vida. Não desiste de sonhar, não, porque Deus ele é fiel e ele realiza o sonho. Regi, o que tem? Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre na vida de José. Tem tudo. José, ele foi vendido pelos irmãos deles. José estava ali, vamos dizer assim, José estava na casa dele e o pai precisava de notícia dos irmãos. E o pai pediu para que José fosse saber dos irmãos. E José foi até os irmãos deles e no meio do caminho ele encontrou um senhor e perguntou para aquele senhor se viu os irmãos dele. E aquele senhor falou assim: olha, eles foram para o outro lado. E naquele momento ali José encontrou os irmãos dele, foi até os irmãos dele. Chegando lá, os irmãos falaram: vamos vender. Vamos acabar com eles. Vamos vender não, retratando. Vamos acabar com José. Agora é a hora da gente terminar com José. Terminar aí,
Porque Jacó fez uma túnica colorida para José. E os irmãos deles tinham, assim, vamos dizer, assim, quem pai, que mãe, né, que vê assim, fala, é o preferido do pai, é o preferido da mãe. E hoje em dia também tem isso, né? Mas não é. Eu falo que filhos são iguais, todos são iguais para os pais. Mas ali naquele momento, os irmãos deles ficaram ali, vamos dizer, ciúminhos ali, né? Ciúminhos de irmão, né? E ali com José. E aí falaram, não, vamos acabar com a vida de José agora. É agora que é a hora que nós temos que acabar com a vida de José. Naquele momento que jogaram, os irmãos dele viram que José vinha, jogaram José na cisterna. E ali falaram, não, é o fim de José, agora vai ser o fim de José. Mas olha só, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aí vimos José jovem, com o chamado de Deus, confiando no Senhor. E naquele momento, Deus enviou um socorro, enviou uma providência na vida de José. Mas você fala assim, uma providência dele ser vendido, uma providência, sim, Deus enviou o socorro, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Quer dizer, não se abala por aquilo, porque Deus, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Vamos falar que José não estava angustiado naquele momento? Sim, José se encontrava angustiado, mas a confiança dele estava onde? Estava no Senhor. Ele sabia que Deus ia enviar o socorro, ele sabia que Deus é o socorro, Deus é o presente, né? Deus é o socorro, Deus é a providência, Deus é a porta, Deus é aquele que sustenta, Deus é aquele que renova, Deus é aquele que fortalece. E naquele momento José, mesmo jogado naquela cisterna, e ele sabia que Deus ia enviar o socorro para a vida dele. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem acontecido na tua vida, mas eu quero te dizer, Deus é o socorro, Deus é a porta, Deus, ele é a providência que está faltando na sua vida. E José, naquele momento, os irmãos deles avistaram que vinha ali compradores de escravo e venderam José como escravo. Eu não me recordo, mas eu acho que a Bíblia não fala que José falou, não sou escravo, eu sou irmãos deles. Eu acho que não, acho que ele ficou calado naquele momento. Porque Deus estava ali, ele sentiu a presença, ele sentiu ali o agir, ele sentiu a providência de Deus na vida dele. Eu sempre falo assim que Deus não livrou José ali da cova, Deus da cisterna. Deus livrou José na cisterna. Deus entrou com providência na vida de José dentro da cisterna. É aí na dificuldade do que você está passando, é aí no problema que você está passando, é na prova que você está passando. Deus vai enviar o socorro aí mesmo na prova. Deus vai enviar o socorro aí mesmo para você na forma que você está passando. Não importa a situação, somente creia, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. José foi vendido como escravo. Mais uma vez José estava ali. Potifar olhou para José e comprou José. Passasse um tempo, José começou a governar ali, ajudar ali Potifar, tomar a direção das coisas ali. E mais uma vez o inimigo se levantou com a vida de José. Se levantou contra a vida dele usando a própria mulher de Potifar. José não deu ouvido, não olhou para aquilo, sim, olhou para as promessas. Olhou para o alto, que lá vem o socorro dele. Olhou para as promessas, esperando, aguardando no Senhor. E vimos aí este José jovem, mais uma vez caluniado, mais uma vez jogado lá na prisão, mas sabendo que Deus era com ele, sabendo que Deus estava ali com ele, sabendo que Deus estava guardando ele. Mais uma vez ele foi caluniado e foi jogado dentro da prisão. E
nós vimos ali, a história nos relata na Bíblia que José mesmo ali dentro da prisão ali, né? José começou ali, Deus começou, eu penso assim, todo aquele que tem a escolha de Deus, todo aquele que tem a promessa de Deus, ele vai ser provado, vai ser aprovado. E ali há um destaque no meio do povo. E José teve outro destaque, mesmo ali dentro da cadeia. E nós vemos ali José, mais uma vez, Deus entrando com providência, Deus agindo, mas houve um tempo, pessoal, um tempo. Nós queremos tudo para ontem, nós queremos todas as coisas para nós, rápido. Não, eu quero para ontem, eu quero a solução já para já. Não, Deus tem o tempo certo, a hora certa, o momento certo de trabalhar na minha e na tua vida. José confiou no Senhor, confiou. Ele foi, vamos dizer assim, que José levou bordoada por todo quanto é lado, vamos dizer dessa forma. Por quê? Foi vendido pelos próprios irmãos, jogado numa cisterna, vendido. Foi vendido como escravo. Quando ele pensou que a vida dele ia melhorar, o que aconteceu? Levantou-se o inimigo novamente contra a vida dele e foi ele para a prisão. E lá na prisão, Deus, mais uma vez, entrou com providência na vida de José. Na interpretação daqueles sonhos. E Deus realizou, fez a obra e mostrou para aqueles irmãos de José que aquilo que Deus fala, ele cumpre, ele é fiel para cumprir. A palavra do Senhor diz assim, que passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. A palavra do Senhor não passa. Vamos ver aqui mais uma pessoa que confia no Senhor, que confiou no Senhor e não se abalou para aquela situação. E nós vimos aqui a Bíblia fala aqui que os irmãos dele se dobraram diante dele. E ele foi o quê? Olha, a providência para aquele momento, para a família dele. Deus usou ele para ali ajudar toda a família dele, que lá na época, lá onde a família deles estavam, não tinha comida, não tinha alimento, não tinha nada. E ele pediu para que trouxesse o pai dele, o irmão dele, trouxesse a família, trouxesse os animais, tudo ali para o Egito. E ele não teve. Hoje em dia a gente vê o pessoal assim, olha. Eu acho que não devia falar, mas eu vou falar. Muitas pessoas, a gente vê assim, ó. José, se fosse para ver, olha só. Se José tivesse uma ponta ali dentro do coração dele de raiva, de querer descontar, de querer... Deus não tinha feito o que fez na vida dele. Deus, ele sonda os rins, os corações, Deus sonda tudo antes de abençoar. Nós temos que estar em posição de ser abençoado. Nós temos que estar na posição para Deus nos abençoar. Deus, ele está sempre pronto para nos abençoar. Deus está sempre pronto para nos dar vitória. Nós que temos que estar em posição de receber as bênçãos de Deus. Nós vamos falar, sabe o que eu vou falar? Eu vou falar de Daniel, mais um que confiou no Senhor. Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel orava. Se levantaram contra a vida de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. Daniel era jovem. Foi jogado na cova dos leões. E jogado na cova dos leões, depois ali o rei chegou e falou: acaso, Daniel, o teu Deus te livrou da cova dos leões? E Daniel responde: ó rei, meu Deus não achou em mim nada, me livrou sim. Não foi com essas palavras, mas ele fala assim para o rei que Deus olhou para ele, sondou ele e não achou nele nada. E Deus deu a vitória. Também falo, Deus não livrou Daniel da cova do leão. Deus livrou, o Senhor livrou Daniel dentro, na cova. É dentro da cova que Deus deu a vitória para Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego também foram jogadas na fornalha de fogo. Aqueceram 7 vezes mais. As pessoas que abriram a fornalha foram consumidas só com aquele calor que saía daquela fornalha. E ao olhar dentro da fornalha viram que não era 3 e eram 4. Também eles
Deus não livrou ele da fornalha. Deus livrou eles na fornalha, para mostrar para mim que para você. Passamos, mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci. Deus disse que ele venceu, ele vai livrar nós dentro das dificuldades, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Como no anterior eu falei que Deus não divide a glória dele com ninguém, realmente Deus não divide a glória dele com nada. Nada. Confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Todos esses que eu falei eram jovens. Eles podiam se abalar. Eles podiam falar, ai, cadê a... Não, eles confiaram no Senhor. Ei, quer dizer para você, confia no Senhor, porque passa o céu e a terra, a palavra dele não passa. Aquilo que ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Seja fiel para receber as bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela tua infinita misericórdia, te colocamos diante da tua presença e te louvamos, Senhor, por esses momentos que passamos aqui. Pai, que o Senhor possa continuar falando em cada coração e que cada um desses que vão vir, meu Pai, que o Senhor possa entrar com providência, agindo, livrando eles, Pai, mostrando que o Senhor é Deus. Guarda, livre de todo mal a família, os casamentos, Senhor, restaura. Senhor, liberta os filhos dos vícios. Senhor, abre portas de emprego, Senhor. Entra com providência, Senhor, na saúde. Senhor, Ele vai fazendo, Senhor, uma grande obra, sustentando a cada um diante da Tua presença. Por isso, Senhor, eu te louvo e te agradeço para essa oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Pessoal, vocês que chegaram até agora, eu peço para vocês aí curtir, compartilhar. E você que chegou aqui e não é inscrito no nosso canal, se inscreva e seja bem-vindo. Mas você que já é inscrito no nosso canal, como eu disse, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!